Bom dia, amado. Bom dia, amada. É sempre uma alegria chegar até você cedo de manhã para termos este tempo gostoso juntos estudando a palavra de Deus. Ora, estamos estudando sobre batalha espiritual e na semana passada estávamos falando sobre brechas que são dadas para infiltração de demônios e como vencer. Vamos, portanto, retomar este assunto e a minha oração é que no fim deste programa sua vida esteja num novo nível na presença de Deus. Eu posso dar brecha do inimigo entrar pela minha carne e assolar a minha alma e neutralizar o meu espírito. Vocês não já viram pessoas que têm a consciência de que nasceram de novo, mas são apagadas? O espírito não se expressa, não cresce. Provavelmente tem uma porção de opressão. Irmãos, muitas vezes, eu já toquei em pessoas na igreja, caíram com uma manifestação de demônio. Estava o demônio camuflado. Como? Através destas coisas. Mas vocês vão ver a televisão e nós daremos detalhes sobre isso. Ora, o nosso espírito, diga, é o templo do Espírito Santo. Então, no nosso santuário não vamos admitir que o inimigo entre, mas vamos ver no Novo Testamento alguns casos. Porque como é que vamos saber se existe um demônio? Pelos sintomas. Diga, conhecemos a presença dos demônios pelos sintomas. Certo? Como é que você sabe que o indivíduo está bêbado? Pelos sintomas. Como você sabe que o indivíduo está cheio de espírito? Pelos sintomas. Como é que você sabe que a pessoa tem demônios? Pelos sintomas. Então vamos analisar alguma coisa. Olhamos para Judas. O texto diz em João 13, 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Por que Satanás entrou em Judas? Porque ele agasalhou pensamentos de ambição. Porque veja, irmãos, as tentações vêm com imagens, olha o que dissemos. Ambições, imagens, desejos. E enquanto Judas está entretendo estes pensamentos, a Bíblia diz, Satanás entrou em seu coração. Judas foi chamado por Deus. Não olhe para o que ele fez na traição. Judas foi escolhido? Foi. Vocês acham que Jesus escolheu um demônio? Não. Escolheu um discípulo. Judas recebeu a autoridade de Jesus para expulsar demônios? Recebeu. Judas recebeu a autoridade para curar enfermos? Para pregar o evangelho? Recebeu. Jesus enviou de 2 a 2, pelas mãos de Judas, pela boca de Judas, do mesmo modo como pelas mãos de Pedro, pela boca de Pedro, demônios foram expulsos, enfermos foram curados e o evangelho foi pregado. Pois quando todos eles voltam, Jesus diz, eu vi a Satanás descer como raio. E eles estavam contentes, porque disseram, Jesus, pelo teu nome os demônios se nos submetem. No entanto, esse discípulo entretém imagens e pensamentos que o diabo traz. E no momento em que ele entretém os pensamentos, a brecha é aberta e Satanás entra.
Olhemos para Pedro. Pedro, em Mateus 16, faz uma grande confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Daqui a pouco Jesus diz: arreda Satanás. Com Pedro. Não demorou muito. Questão de minutos de diferença entre um grande elogio: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo depois Jesus passa a falar da sua ida a Jerusalém, convinha que ele morresse. Pedro diz: manda alguns, Senhor. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quem estava usando Pedro? Satanás. Por quê? Jesus disse que ele não cuidava. Seu raciocínio não estava em harmonia com o raciocínio divino. E quando a nossa mente não está renovada com a palavra, bem podemos ser a boca do diabo, ao invés de ser a boca de Deus. Daí onde vem essas profecias que não tem nada a ver com Deus. Porque a mente raciocina de acordo com a estrutura do mundo e não de acordo com a estrutura da palavra. Olhemos para Ananias e Safira. Será que eles não eram crentes dedicados na igreja? Claro que eram. Claro que eram. Mas em Atos 5,3 o que diz a palavra? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro diz: tu permitiste. Por que encheu Satanás o teu coração? Formação do diabo. Porque o diabo conseguiu levar Ananias? Porque ele quis se mostrar, quis dar a impressão de generosidade. Barnabé vendeu tudo, deu, o povo ficou maravilhado. E ele então, esta é uma área da carne, irmãos, querer mostrar o que não é, querer ser o que não é a soberba da vida. Ele deixou que a soberba da vida tomasse conta do seu coração. Vendeu a propriedade, ficou com parte do dinheiro, combinou com a esposa e disseram: estamos dando tudo para a obra de Deus. Desejo ser visto. Mas antes deles fazerem isso, você não age antes que venha um pensamento e uma imagem. Ele entreteve estes pensamentos. São tentações que vêm da carne, carne. Nem toda tentação é o diabo, tentação da carne. Os pensamentos que nós temos, irmãos, podem ser nossos, porque Deus nos deu a habilidade de pensar. Podem ser pensamentos de Deus e podem ser pensamentos do diabo. Então, enquanto nós estamos entretendo os pensamentos da carne, estamos abrindo o caminho para o inimigo entrar e nos assolar. Agora, existe uma possibilidade de se dar lugar ao diabo. Efésios 4:7 diz, repita comigo: não deis lugar ao diabo. E a palavra lugar aqui no grego é topos, que quer dizer um lugar limitado pela ocupação, como uma casa, uma área. Não deis um lugar limitado de ocupação ao diabo. Diga: não deis um lugar limitado de ocupação ao diabo. Se Paulo está dizendo para não darmos, é porque existe a possibilidade de o fazermos. Se eu não der, ele não terá. Vamos parafrasear isso e diga: não permitais ao diabo nenhum lugar em vossa vida. Diga: não permitirei ao diabo nenhum lugar em minha vida. Ora, legalmente o cristão tem vitória sobre todas as obras de Satanás, legalmente. Mas na prática,
Na experiência é preciso que nós nos apropriemos, meus irmãos. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16 e 17, vamos para lá. Ora, Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz a seus descendentes, como se falando de muitos, mas de um só. E quem é este só? Cristo Jesus. Veja o que ele diz no versículo 17. Digo isto: ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa. Nós temos uma promessa, nós temos uma herança, nós temos uma aliança, mas se nós não tomarmos posse desta aliança, o que vai acontecer? Viveremos fora dos seus direitos. Legalmente nós temos vitória, mas nós precisamos nos sujeitar a Deus, para que então possamos viver esta experiência. A vitória sobre a influência do pecado e da carne não acontece simplesmente porque a presença do Espírito está em nós. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, andai em Espírito. São ordens que apelam para nós. Em Tiago 4,7, o que diz? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa o que? Se eu não resistir, ele vai dar a volta. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir. Porque se eu não resistir, ele anda à minha volta fazendo o que? Vendo por que área ele pode conquistar um direito de me assolar. E meus amados, só o Espírito de Deus pode mostrar as sutilezas na sua própria vida do que é que está acontecendo. Como saber? É claro, quando você vê um indivíduo rolando no chão, falando outra voz, você não precisa de mais nada. É uma manifestação de demônio, você já sabe logo. Isso aí é demônio. Alguém começa a rolar como cobra, começa a falar um homem falando a voz de mulher e vice-versa, você já sabe, é demônio. Quando vocês já viram uma manifestação de demônio, levanta a mão. Todo mundo. Mas nem sempre você vai ver isso. Diga, prisões e amarras. Onde tem uma prisão na sua vida, ali tem uma fortaleza de demônio. Aí é expulsão, viu? Aí é expulsão. Não adianta. Tem que expulsar. Peter Wagner conta num dos seus livros que na sua igreja, uma igreja congregacional em Pasadena, Estados Unidos, o pastor fez uma coisa que não costumava fazer: chamar os doentes para a frente, porque normalmente o pastor mandava para uma sala onde algumas pessoas iam orar. Ele disse: as pessoas aqui que têm dons de cura, ministram cura, venham orar. E chamou o nome dele e da esposa, Peter e Doris Wagner. Aí ele veio e ele orou para uma pessoa doente, problema na coluna, e ele sentiu na própria mão, quando fez coluna endireitada. Mas depois estava um outro à espera, que ele conhecia um missionário na África, num país. Estava com os problemas, e ele orou, não sentiu que aconteceu nada. Mas ele percebeu que a esposa dele estava ali perto, e como ele diz, minha esposa tem uma unção para exorcizar demônios. Ele disse: eu não tenho. E ele disse: ela veio e gentilmente, mas firmemente, ela me afastou e disse para ele: olhe dentro dos meus olhos. Ela discerniu logo que o problema dele não era doença.
dos demônios, lá na área onde ele estava trabalhando, feriu uma área da vida dele. Olhe para mim, olhe nos olhos. E de repente, aquele demônio manifestou-se, saiu, e ele estava completamente bom. Agora, fosse orar pela doença, nunca tinha cura, porque ali não era por cura, era expulsar uma força estranha. Amarras. Eu vi de um pregador que por um ano lutava terrivelmente com o impulso de cometer adultério. Existe a tentação da carne. Como você saber a diferença entre a tentação da carne e um demônio? É que a tentação da carne você pode resistir. E quando há demônios envolvidos, ultrapassa, é mais forte, mais intenso. Finalmente ele confidenciou com o pastor, e o pastor exerceu autoridade contra o espírito de adultério que o andava rondando. Instantaneamente o problema desapareceu, porque aquele não era um problema da carne, aquele era um problema de demônios. Então, por prisões de medo, prisões de depressão, prisões de ódio, já vi o ódio em manifestação, já vi vários demônios em manifestação, prisões de bebidas, só demônios se instalaram base, e os demônios são sujos, então aí é preciso expulsar. E depois, é claro, temos que lidar com a pessoa para fechar as brechas, senão o inimigo vai voltar. Compulsão, diga compulsão. Quando uma pessoa, por exemplo, é compelida a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Pois é, você vai aí no trânsito, de repente vem um impulso fortíssimo de você se atirar na ponte. Isso é demônio. Toda pessoa normal quer preservar a vida. Você está num prédio, vem o impulso de você se atirar de lá de cima. Isso é uma presença de demônios. Outra coisa, comportamento irracional. Diga, comportamento irracional. Todo comportamento que não é racional manifesta a presença de demônios. Daí porque falamos dos demônios de lascívia. Em toda a perversão sexual, demônios de lascívia, comportamentos irracionais, doenças inexplicáveis, diga. Você vai ao médico, faz exame, não tem nada. Que é isso? E quanta gente não conseguiu cura? Mas numa reunião de libertação, os sintomas desapareceram, porque o problema não era de enfermidade, era de opressão demoníaca. Então, irmãos, pelo discernimento também, você vai poder detectar muitas coisas. Mas queremos dizer o seguinte: cada pessoa aqui que é crente pode praticar a autolibertação. Amém? Porque certamente você está perguntando: irmão, e se eu descubro uma área em prisão na minha vida? O que eu vou fazer? Você tem que detectar a coisa. É a carne, eu já disse, sufoca, mas é uma prisão, é um demônio. Você tem autoridade. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Nós poderíamos dar aqui textos e mais textos para você
Eu poderia citar Lucas 10, 19, Mateus 18, 18, Mateus 28, 18, Marcos 16, 17, Mateus 10, 1, Marcos 3, 14, 15, Hebreus 2, 14, 15, 1 João 3, 8, Lucas 10, 1, João 14, 12, 2 Coríntios 10, 4, Efésios 6, de 11 a 13, Colossenses 2, 14, 15, 1 João 3, 21 e 22, João 12, 31 e 33, todos esses textos falam da sua autoridade em Cristo Jesus. Se você não conseguir pegar, vai ser pelo vídeo, ou pelo cassete, ou pela apostila, e ler só você em casa. Amém? Nós temos a autoridade do nome de Jesus. Diga, o nome de Jesus é meu. Aleluia. Como Valnice é meu nome, o nome de Jesus também é meu. Eu sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Mas Jesus é de Valnice também. Diga Jesus, diga seu nome. Vai lá. Ele é de todos nós. Nós podemos ser muitos, mas nós fazemos um corpo só. E a autoridade de Jesus é para todos nós. Amém, meus irmãos? Então vamos usar o nome de Jesus. E vamos apenas agora dizer como você pode ser liberto. Como um crente pode ser liberto e como um descrente pode ser liberto. Você, querido telespectador, você não é crente, você está atormentado. Por exemplo, você tem alucinações, isso é demônio. Você se embriaga, você se droga, você vive na prostituição, você vive no homossexualismo, você vive no roubo, você vive em todo esse mundão. Você está cheio de demônios. Você não consegue dormir, você vê coisas na casa, tudo se mexe. É um tormento sua vida, são demônios. Mas você pode ser liberto. Glória a Deus, você pode ser liberto. Então nós vamos ver primeiro como um descrente pode ser liberto. E nós aqui, quem é crente aqui? Faça assim, os crentes façam assim. Oh, maravilha, que coisa linda, hein? E nós estamos nos treinando, você vai ajudar as pessoas. Olha, não adianta você sair expulsando demônio das pessoas, não. Você vai embora e vão voltar. Não só aqueles, mas mais outros 7. E como diz Jesus, o segundo estado é pior do que o primeiro. Não se faz obra irresponsável de libertação. A obra de libertação é uma obra de responsabilidade. Eu nunca vi um caso na Bíblia, um caso em que Jesus tenha ido a algum lugar para expulsar um demônio. Mas ele expulsou os demônios que se manifestaram na sua presença. Eu também não vejo um caso na Bíblia em que Jesus mandou os demônios se manifestarem. Não vejo. Um caso. E eu tenho que agir como Jesus agiu. Porque Jesus só expulsou os demônios que estavam na sua presença. Porque onde ele estava ministrando a palavra e a unção. Então ele não apenas expulsava os demônios, ele substituía os demônios pela pregação do evangelho do Rei. Amém? Então, meus amados, primeiro, a pessoa precisa receber a Cristo como Senhor. Meu amado, se há demônios na sua casa, é porque você deu licença. Se você entregar a casa para Jesus, Jesus é o Senhor. Então Jesus e os demônios não podem conviver. Você precisa aceitar a Jesus como Senhor.
Dizer: Senhor Jesus, eu desisto de mim mesmo, eu entrego a minha vida para Ti, ser o Senhor da minha vida. E se Jesus é o Senhor da minha vida, Satanás deixou de ter reivindicações sobre mim. Ele cancela o seu passado. Seu passado não mais existe. As alianças do passado deixaram de existir. Satanás perdeu toda a reivindicação sobre você, e agora Jesus é o seu dono, é o seu proprietário, e porque você é propriedade dele, tem as marcas dele, e o diabo reconhece que você está marcado com o selo dele, e você vai ali e diz: não posso, esse é filho de Deus. Aleluia, amém? Então, quando você recebe a Jesus, você é liberto do pecado. O pecado não é mais seu patrão. Em segundo lugar, é preciso confessar os pecados. Todo envolvimento com estas práticas é preciso trazer à tona, porque no reino do Espírito tudo obedece a uma legalidade. Às vezes a pessoa recebe Jesus, e agora isso é para você também, mas ela tinha envolvimentos, ela tinha pactos no passado com Satanás, fez pactos de sangue, envolveu-se com o espiritismo, envolveu-se com o ocultismo, e então quando ela vem a Jesus, embora Satanás deixe de ter acesso ao seu espírito, vai passar a oprimi-lo. E é por isso que encontramos na igreja muita gente que de fato se converteu, mas ainda há opressões malignas, porque ela não abriu a boca para confessar estas coisas e cancelar legalmente o direito que estes espíritos tinham sobre a sua vida. Em terceiro lugar, é preciso renunciar a estas obras. Tem que renunciar tudo. Quando olhamos Paulo, chega em Éfeso, começa a pregar. O povo adora Diana, tem livros de magia, livros de ocultismo, tem imagens, tem ídolos, mas é tudo queimado, é destruído no fogo. Assim também você precisa destruir todos os símbolos, todos os ídolos, todas as imagens, todas as fitinhas do Senhor do Bonfim. Você tem que destruir tudo isso, destruir as pirâmides, destruir as revistas pornográficas, destruir toda a literatura de ocultismo, de nova era, de espiritismo. Tudo isso é preciso se desfazer de todos estes símbolos através dos quais Satanás conquista a reivindicação na sua vida. É uma limpeza. E não se agarra com nada não. Só porque uma coisa foi cara, joga no lixo. O que adianta você estar agarrado numa coisa cara e viver atormentado o resto da sua vida? Viva livre e Deus há de abençoá-lo. Em quarto lugar, é preciso, meus irmãos, deixar que cada obra de Satanás seja renunciada. Cada um. É preciso ordenar as hostes malignas, abrir a boca, porque nossa espada está na boca, amém? E a nossa espada é a palavra de Deus. Você chega e diz: em nome de Jesus, eu renuncio e cancelo todo este envolvimento, todas as obras, todas estas tralhas aqui estão sendo destruídas, e em nome de Jesus perderam a sua reivindicação sobre mim. E depois disso você tem que descansar em Cristo. Amém? Descansar. Oh, aleluia. No sossego e na confiança está a vossa força. Descansar. Porque os demônios vão fazer ameaça. Aqueles então que vêm de terreiros e tudo, o diabo diz: vou lhe matar. Vai nada. É mentira dele. Ele não tem poder mais de tocar em você, não. Descanse em Cristo. É Cristo que vai tomar conta de você. Você só precisa estar na presença de Deus. Eu não conheço um lugar de proteção mais seguro do que na sala do trono. Aleluia, aleluia. Aliás, meus amados, eu pessoalmente não me envolvo muito com isso não, sabe? Eu não vou ficar preocupada que tem demônios aí à minha volta querendo me destruir. Eu fico na sala do trono e descanso. Oh, eu digo: quero ver que demônio me toca aqui. Adorando ao meu Deus.